Olá, tudo bem com vocês? Nosso tema é desenvolvimento urbano na região metropolitana do Rio de Janeiro. Resumo da nossa aula de número 2. Vamos iniciar com o tema espaços metropolitanos. Vocês concordam comigo que os espaços metropolitanos abrigam um grande quantitativo populacional e atividades que geram riqueza, mas acumulam também enormes desafios em seus territórios, claro, desigualdade social, pobreza, desemprego, violência urbana, problemas ambientais, periferização urbana, serviços precários. Não é isso? Vocês concordam comigo? Então, esse planejamento do desenvolvimento urbano da região metropolitana é algo extremamente complexo. E aí a gente pode fazer uma reflexão do tempo presente das coisas do passado quando a gente analisa os filósofos da Grécia Antiga, Platão e Aristóteles. Eles diziam o seguinte, que a melhor administração do Estado seria aquela que pudesse garantir e proteger a felicidade do cidadão e que as políticas públicas seriam decisivas para solucionar os problemas apontados em seus territórios e manter também a coesão social. Mais do que isso, Sócrates dizia que nada é maior do que o bem comum. Sócrates fazia uma reflexão acerca da ética da governança. Mais do que isso, lembrando também de um filósofo pré-socrático que dizia o seguinte, Heráclito dizia o seguinte, que nenhum homem poderá banhar-se no mesmo rio 2 vezes, porque na segunda vez nem o homem é o mesmo e nem tampouco o rio. Então está falando um pouco de administração pública. A gente estuda filosofia na administração pública. Esses ensinamentos, eles podem também, talvez, fazer com que a gente faça algumas reflexões. E a governança, gente? A governança, ela compreende todos os processos de governar, né? A governança está relacionada à ação do Estado e aos processos de decisão dos governos. E a governança pública? Como é que a gente pode definir a governança pública? É um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar as políticas públicas e prestação de serviços de interesse da sociedade? Sim. Bom, falaremos ao longo também nessas nossas aulas sobre o PDUI, que é um plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana, e eu trago aqui um resumão da visão 2050, que é a consolidação da participação metropolitana, com essas 5 verticais, que é cooperação e paz, igualdade e equidade, longevidade e bem-estar, mudança climática e resiliência e governança. Falaremos bastante durante as nossas aulas. Isso aqui é um mapa, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu havia falado que Petrópolis passou a integrar, né, a região metropolitana, e é claro, né, tendo em vista inclusive os últimos acontecimentos, as chuvas e os desastres, né, que nós acompanhamos. E falaremos também sobre a gestão urbana, que é um conjunto de ações executadas pelos responsáveis dos órgãos públicos no exercício de suas funções, especialmente quanto a quê, pessoal? Quanto à formulação, implementação, avaliação de políticas públicas entendidas na sua totalidade de ações, metas e planos, que os governos nacionais, estaduais ou municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Então, eu reforço aqui, já na aula de número 2, nesse resumo, que nós faremos, então, um estudo, um debate acerca dos projetos, das ações, enfim, programas que vocês possam criar dentro de tudo que a gente vai ver nas nossas 5 aulas, inclusive fazendo um link com os instrumentos urbanísticos e com todos os estudos que nós faremos aqui ao longo das nossas 20 horas de aula. Aqui eu represento, então, através desse slide,
a evolução, então, né, urbana ao longo das cidades, né, de 1900 até 2050, a gente observa, então, um aumento da área urbana e uma redução, então, da área rural, né? Então, esse quadro, ele visualmente, ele já mostra para a gente essa explosão demográfica nas cidades, e isso causa para a gente, então, uma série de problemas socioambientais, e nós vamos pensar juntos de que maneira nós vamos solucionar esses problemas, entre outros, né, problemas já apontados em nossas aulas, que nós apontaremos também em nossas aulas. E aqui está né, população mundial, dados da ONU, talvez tenhamos aí quase 10 bilhões de pessoas até 2050. E é muito importante, então, que façamos, então, junto com a Agenda 2030 da ONU, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as 169 metas, uma união, um processo de pensamento em prol das metas. São metas audaciosas, sim, até 2030, com visão para 2050. Bom, a assimetria territorial. Vocês entendem que a tecnologia poderá contribuir para a minimização da assimetria territorial? Sem dúvida, né? Nós temos até as tecnologias que podem nos auxiliar com a geoinformação para que vários estudos, né? É claro que os estudos são complexos, mas sem dúvida a assimetria territorial ela poderá ter a tecnologia da informação e comunicação como uma ferramenta estratégica de planejamento. E o planejamento integrado? Sem dúvida, falaremos bastante sobre o PDUI também. Então, o planejamento integrado, ele tem que ser contínuo, né? Integrado das cidades, com organização espacial, né? Com estudo dos seus problemas socioambientais, monitoramento local também, tudo isso fará com que a gente busque caminhos para a redução das desigualdades e construção de bem-estar social e de cidades cada vez mais sustentáveis, inovadoras, transparentes, democráticas e, por que não dizer, cidades mais inteligentes. Falaremos sobre os impactos climáticos. Essa foto representa aí uma cena vivida em várias cidades, como não só como eu apresento aqui Recife, Pernambuco, mas como também Teresópolis e Petrópolis e outras cidades. E nós precisamos, então, pensar cada vez mais em políticas públicas integradoras para a gente minimizar todos esses impactos vividos ao longo do tempo. Falaremos também da juventude, né, que foi representada na última COP pela Greta e pela Chay, né, e que elas estão tentando, de certa maneira, impulsionar, então, a juventude, abrir a cabeça da garotada para as questões climáticas. Então, eles falam, não podemos resolver uma crise com os mesmos métodos que nos colocam nela, a Greta falando, né? E a Chay dizendo, a Terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo, precisamos tomar outro caminho com mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é agora. Então, nós vamos falar dessa garotada também, em que medida elas estão contribuindo para ações entre os jovens de todo o mundo. Vamos falar também do Plano de Emergência Climática de Barcelona, que, na verdade, contemplam vários ODS, ODS 3, ODS 7, ODS 11, 12, 13 e 16, eu costumo dizer que é como um saco de caranguejo, né? Tudo está muito conectado, interconectado entre uma ação e outra ação, né? E aí, o Plano de Barcelona nos apresenta para a gente grandes propostas. A Itália também, que pretende plantar 3 milhões de árvores até 2030, quer dizer, na verdade, é um conjunto de ações mundialmente, né, em prol da sustentabilidade do planeta. Falaremos sobre cidades e periferias, em especial pós-pandemia, né, com a pandemia da Covid-19, falamos do diagnóstico, da mobilidade e desse processo de construção das Smart Cities. Falarei também sobre Guadalajara, que é um exemplo muito interessante da região metropolitana e que criou a Via Recreativa, né? E que o governo de Guadalajara triplicou o investimento em parques públicos, reinvestimento nos espaços públicos, numa crescente escala e com grande sucesso na região e que, de certa maneira, impulsiona outras cidades
nesse mesmo caminho. Falaremos sobre mobilidade, eu trago o exemplo de Londres, que foi, assim, inclusive, um exemplo para a gente, porque o primeiro metrô do mundo foi criado no século XIX, né? Em 1863, lá em Londres. E no nosso Brasil? No nosso Brasil, nós tivemos o primeiro metrô em 1975, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em 79. Então, o planejamento e soluções tecnológicas, elas contribuem para a mobilidade das cidades. Certamente, nós vamos desenvolver esse tema ao longo das nossas aulas. Eu trarei também casos exitosos de planejamento urbano ao longo do mundo, vários pequenos casos, pequenos, grandes casos, né? Em Bogotá, Paris, Índia, Los Angeles, Vancouver, Cidade do México, Colômbia, Cidade do Cabo, Berlim, diversos exemplos. Paris, cidade mais verde da Europa até 2030, uma meta, precisamos de metas audaciosas para cumprirmos os nossos objetivos. Então, Paris, ela decidiu, né, fechar algumas ruas, algumas pistas e proibindo carros, inclusive, para poder estimular a caminhabilidade e, de certa maneira, a gente está falando sobre o ODS 3 também, né, saúde, bem-estar, estamos falando de cidades e comunidades sustentáveis. Então, são pequenas, grandes ações que contribuem para territórios mais saudáveis e mais igualitários, de certa maneira, e mais inteligentes. E a Estônia? A Estônia é um governo mais avançado do mundo no que tange à disponibilização e prestação de serviços aos seus cidadãos através do uso de tecnologia da informação e comunicação. Precisamos aprender com a Estônia também. E a educação? Base de tudo, gente. Alvin Toffler é fantástico quando ele fala da sociedade do conhecimento, mas também da consciência, né? E ele diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler ou escrever, e sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então fica aqui uma dica para a gente, e finalizando, falando um pouquinho sobre o modelo de Canadá, sobre modelo de educação, que tem criatividade, comunicação, colaboração, pensamento crítico, cidadania, caráter. Falamos também, para finalizar, né, a nosso resumão, da inteligência pública das regiões metropolitanas, que tem a premissa de um território mais seguro, de territórios mais seguros, inclusivos, integrados, com infraestrutura sustentável, maior apoio financeiro e tecnológico, o acesso à educação, saúde, monitoramento das ações, programas e projetos fortalecerão o sistema de governança global com foco na inteligência pública das regiões metropolitanas. Então, finalizo aqui, passei um pouquinho dos 10 minutos e vamos então daqui a pouco para a aula 3. Até lá, bye bye!